Pois é, o ano chegou ao fim e com isso, por que não fazer um vídeo falando sobre os melhores animes do ano? Só que eu não quis fazer isso por um top e sim por categorias, como se fosse o Oscar, só que de anime, e do Rick. Tá aí os animes que eu vi esse ano, não foi tanta coisa comparado a alguns malucos, mas eu quis assistir e ler mais coisas que já terminaram, e acabou que eu não vi tanta coisa desse ano. Sinceramente, eu não me arrependo, porque a maioria dos animes de temporada não são lá grande coisa. Mas enfim, sem mais enrolações, bora pros premiados. Cara, eu não sou tão fã desse arco final no mangá, mas o anime de Boku no Hero, depois de muito tempo, recebeu a qualidade que merecia. Porque faz tempo que ótimos arcos do mangá, como My Villain Academia e a Primeira Guerra, não receberam lá o melhor dos tratamentos no quesito animação. Esse segundo especialmente decepcionou numa das melhores lutas do mangá. Mas agora, finalmente, a animação conseguiu corresponder, e eles conseguiram elevar pra caralho partes que já eram boas no mangá, por exemplo, toda a conclusão do Bakugou. Essa temporada é finalmente a que estabelece o Izuku pra mim como um personagem incrível. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho minhas ressalvas sobre o final, acho que o All Might e o All For One fizeram hora extra, mas cara, essa temporada conseguiu me fazer voltar no tempo e me sentir como eu me senti vendo as primeiras temporadas do anime. Então, assistir a conclusão de um negócio que eu acompanho há tanto tempo me impactou e fez com que essa temporada fosse a minha continuação favorita do ano. Esse aqui talvez seja um pouco injusto, mas foi o sentimento que eu fiquei. Eu digo injusto porque eu não terminei Gachiakuta ainda, eu vi apenas 13 episódios, mas nesses 13 eu confesso que eu esperava muito mais. Eu adoro toda a ideia do mundo, a estética, os designs e o conceito por trás dos poderes, mas esse começo assim foi muito fraquinho. A história mostrou muito pouco ao que veio e as coisas mais importantes, como as lutas e os dramas que tiveram até agora, eu achei bem básicos para um negócio com uma proposta tão diferente. Então, na minha opinião, Gachiakuta é uma obra com uma proposta e mundo muito legais, mas que em 13 episódios não mostrou o que veio. O maior destaque até então foram os episódios mais pacatos e focados na ambientação do mundo, o que eu acho toda a ideia desse lixão que se passa a história muito genial, e eu espero que justamente explorem mais isso no futuro. Como eu disse, é meio injusto estar aqui, por isso eu dei o disclaimer, mas como eu não vou conseguir acabar o anime até terminar o vídeo, eu resolvi incluir, até porque eu vi metade do bagulho, tá ligado? Já foi tempo suficiente para ele cumprir as minhas expectativas. To Be Hero X foi uma das grandes promessas desse ano de 2025, e por mais que eu não ache o anime tão bom quanto alguns, cara, a estética de pegar algo 3D e misturar com o 2D de acordo com o que o momento pede e diz pro personagem, é muito legal. E principalmente nos últimos episódios, onde a gente vê o X brincando com mudar o formato da série, cara, foi algo que eu fiquei de boca aberta, totalmente imerso naquilo. Eu diria que a minha única decepção envolvendo esse fator foi que o anime foi parando de fazer essas transições e só voltou com ela nos episódios finais. E pra mim isso tornou a estética do resto da temporada bem inferior, mesmo que não seja ruim. Hikaru é um anime predominantemente de mistério, mas ele também tem bastante drama. A ideia de substituir um amigo íntimo seu por um alien com memórias dele me cativou assim de início, porque o fato do protagonista ser o único a notar e ter que conviver com esse luto sozinho é bem perturbador. E o anime, em cima disso, vai fazer vários debates sobre como lidar com o luto e como se aceitar num mundo conservador. Isso também vale pro próprio Alien, que não sabe se deve ser humano ou tentar ser ele mesmo. Será que ele vai ser feliz tentando ser quem ele não é? Hikaru tem uma série de dilemas assim, muito instigantes, e eu espero que a trama conclua isso bem, porque senão vai jogar toda essa construção que foi ótima nessa primeira temporada fora. Agora, essa aqui é um bagulho muito emocional comigo. Essa cena do Boku no Hero é muito bonita porque ela é um paralelo com a corrida que o Deku teve lá no primeiro episódio pra salvar o Bakugou. Na verdade, eu acho que foi no segundo, mas isso não importa muito.
tem um certo contraste muito legal, onde antes o Deku sem poderes age mais como um herói do que qualquer um com poderes perante aquela situação. Só que agora ele corre para sacrificar o seu poder para criar um mundo onde qualquer um, até mesmo os sem poderes, possam agir com base no heroísmo. Sabe, Boku no Hero é daquelas histórias muito inspiradoras, e essa corrida conseguiu me fazer torcer pelo Deku como eu torci lá no início do anime. Então, cara, o sentimento que essa cena me traz é algo muito particular, tá ligado? Sabe, foi aqui que eu percebi que, pô, é o fim de uma era, tá ligado? Boku no Hero tá acabando. Por mais que eu tenha me decepcionado com o anime, eu acho que é inegável que Gachiakuta é muito bonito. As roupas, máscaras, olhos, formato do corpo dos personagens, tudo assim remete muito a um Soul Eater, só que mais moderno. E cara, se Soul Eater é estiloso, Gachiakuta também é. Então eu acho justo tá aqui, não tem muito o que falar, eu só acho eles muito maneiros. Pô, essa aqui é uma luta que é difícil de descrever, porque é puro sentimento. Sabe, ela não tá aqui por causa do texto emocionante, por causa das estratégias bem boladas. Ela tá aqui justamente porque é foda pra caralho tu ver um homem motosserra em cima de um tubarão, voando por prédios em meio a 500 explosões. Tudo isso com uma animação absurda por trás. Sério, eu não sei muito como argumentar. É só muito foda. Esse aqui eu resolvi escolher algo não tão óbvio, e eu acho merecidíssimo Yaiba estar aqui. Lembrando que eu não vou contar filmes porque seria injusto. Pra quem não sabe, Yaiba é um remake de um shonen dos anos 90, que conta a história desse moleque que viveu a vida toda no mato e resumidamente vai sair na porrada com um moleque que viveu a vida toda na cidade e se tornou um rei demônio. Pois é, a proposta é meio estranha, mas confia em mim que o anime é legal. É um shonenzão básico, mas divertido, exagerado, e a animação é absurda. Todas as lutas são bem animadas, a direção do anime, fotografia, design, é tudo muito charmoso, e pô, é um anime relativamente longo. São 25 episódios, e é difícil tu ver um anime com essa quantia de episódios, sendo lotado de ação, tendo todos os 25 bem animados. Pode ter um ou outro que é mais fraquinho, mas Yaiba meio que não tem. Todos os episódios são no mínimo muito bons. Então cara, se tu procura porrada bem animada, não tem outro anime melhor pra recomendar esse ano do que Yaiba. Esse aqui, falar a verdade, não teve nenhum esse ano que eu gostei muito. Mas o Sakamoto de Sakamoto Days é brabo. Eu gosto da ideia do protagonista já ser um cara aposentado, gosto dele ser marido e pai, é um bagulho bem único, e eu acho a personalidade quieta dele bem distoante a grande parte dos protagonistas de shonen que a gente vê. Então eu acho que é o suficiente. Não é um personagem que eu diria que eu amo, mas dentro dos vários personagens que foram apresentados nesse ano, ele foi o meu favorito. Novamente, nenhuma esse ano que tenha me marcado muito, mas a Fuyumura de Sanda é bem legal. Ela é bem o contrário do que uma heroína popular normalmente é, porque ela não é bonita, não é feminina, não tem uma personalidade muito forte, mas eu gostei dela justamente por isso. Ela é cheia de contrastes que fazem ela parecer não se encaixar a lugar nenhum, sendo uma garota alta, que parece mais velha do que realmente é, mas que tem uma inocência como poucos. E o que eu gosto muito da Fuyumura é que ela é inocente pro bem e pro mal, e ela age realmente como uma pessoa naquele processo de puberdade. Então ela é confusa, estranha, inconstante, e isso faz dela a melhor personagem do anime na minha opinião. Aqui eu vou ser fanboy porque eu vou escolher um spin-off de um dos meus animes favoritos, mas não tem como. Ginpachi Sensei é muito engraçado, muito divertido, muito exagerado e me cativou por ter um humor muito parecido com o Gintama original. Se você me perguntar se deve ver sem assistir Gintama, eu diria com certeza que não, porque tem muita referência e tem muita coisa que tu vai achar engraçado justamente por saber das piadas do original. Mas o anime é todo novo, funciona em um esquema diferente, então eu resolvi contar. Fora que eu amo que Gintama continua parodiando Jujutsu, Naruto, Dragon Ball e tudo que ele tem a oportunidade de zoar. Sabe, isso é um bagulho muito único dessa obra e que se manteve nesse spin-off.
Lembra quando eu falei que eu não vi muita coisa? Pois é, Witch Watch nunca seria o pior anime se eu tivesse visto as merdas assim de Isekai ou comédia romântica que lançam. Mas dentro do que eu vi, é ele e Kaiju Number 8 segunda temporada. E como eu não conto continuação como melhor ou pior, só sobrou ele. Esse é um anime que o criador foi assistente do criador de Gintama. Então eu botei uma fé talvez muito grande que seria algo bem escrachado e engraçado. E ele não é isso. O humor é muito bobo, muito infantil. Os personagens, assim, eles são pirados, mas não tanto. Então dificilmente eles vão fazer um absurdo que vai me fazer rir. E cara, os dramas... Mano, puta que pariu, os dramas desse anime são tenebrosos. Eu acho todos eles horríveis. Então, basicamente, eu não gostei de quase nada. Não gostei do drama, do humor, e a animação também deixou a desejar. Um episódio ou outro é melhor, e pra não falar que eu odiei tudo, a dinâmica da professora com a aluna mangaka é engraçada. Eu gosto. Mas fora isso, puta que pariu, eu odeio esse anime. Sanda é um espetáculo em todos os quesitos. Desde produção, design, história, ritmo, tudo é muito bem feito. E a história, ao mesmo tempo que é fumada, porque a gente acompanha um descendente do Papai Noel que vira o próprio Noel, ainda assim tem uns dramas muito legais sobre a juventude, sobre crescer, e é muito legal ver como tudo gira em torno disso. Até a própria escola e o diretor. O anime não tem medo nenhum de não fazer sentido, de ser absurdo, mas mesmo nesse contexto completamente ridículo, ele consegue fazer dramas legais e condizentes com aquela realidade. E eu acho que foi isso que me pegou tanto. Ele conseguir falar de algo tão natural, que todo mundo viveu, que é a puberdade e o processo de virar adulto, mesmo se passando numa escola com uma turma de crianças assassinas com um diretor androide que se recusa a envelhecer. E justamente por conseguir juntar o absurdo junto de algo mais íntimo, que Sanda se tornou o meu anime favorito de 2025. Enfim, qual o seu anime favorito do ano? Eu sou o Rick, espero que tenham curtido o vídeo, deixa o like, se inscreve, hypa, e é isso aí. Tenham um bom giorno.